Esses dias eu postei um vídeo aqui no meu canal, onde eu falei sobre 5 habilidades necessárias para você construir se você deseja construir um relacionamento saudável. Habilidades essas que, se desenvolvidas, elas vão tocar em diversos pontos do seu relacionamento e fazer com que ele melhore significativamente. Eis que eu recebo a seguinte mensagem. Uma seguidora, uma pessoa que acompanha o meu trabalho, comentou o seguinte: está explicado a falência do meu relacionamento. Eu só tenho o início raso de todas essas habilidades. Muito bem, muito bem. Esse comentário, ele me fez pensar sobre um tema que eu gostaria de abordar aqui com vocês. Essa pessoa que mandou essa mensagem, ela já vem conversando comigo há um tempo, através dos meus conteúdos, mandando mensagem no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, por favor, visite aqui a descrição deste vídeo e você terá acesso ao meu perfil. Me siga lá, por favor, também. E essa pessoa vinha conversando comigo e se queixando de que a vida dela, a vida conjugal dela, não está boa, que na verdade ela não enxerga a saída, que ela não admira mais o seu marido, que ela não vê nada do que ele faça de bom, então que ela só enxerga o divórcio como saída. E é exatamente aqui o tema do vídeo de hoje. O divórcio, ele não é a saída. Na verdade, o divórcio, ele é o início da resolução dos problemas de vocês. E eu vou explicar isso com calma aqui no vídeo de hoje. Enquanto eu degusto aqui o meu belo cachimbo. Para isso, é preciso compreender o seguinte: toda crise ela deixa rastros, certo? Nenhuma crise acontece do nada. No fundo, a crise ela é fruto de um processo que ele vem acontecendo há meses e, na maioria dos casos, há anos. Um processo que ele é um processo silencioso. Ou ele não é silencioso, mas vocês não dão a devida importância a este processo acontecendo, e quando vocês percebem que este processo culminou numa crise, é quando a crise já está instalada no seu relacionamento. Por isso, entendam o seguinte: a crise ela deixa rastros, toda crise ela deixa rastros, e ao olhar para a história do seu relacionamento, você consegue compreender quais foram os pontos que foram se desgastando ao longo do caminho, ou pontos estes que eles sempre existiram, mas você achou que eles não seriam um problema, não seriam um problema o suficiente para gerar uma crise, e eis que isso acontece. Então, eu quero te propor uma forma de enxergar para a sua crise agora. Uma forma que ela vai se apoiar em duas coisas que você precisa prestar atenção. A primeira delas é de você entender que a crise ela não é o início do fim do relacionamento, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas pensam que a crise ela já é ali um motivo para a separação, quando na verdade não. E para explicar um pouco essa ideia que eu quero te trazer, cujo intuito da minha explicação é te trazer um pouquinho mais de esperança, mas não só isso, eu quero te apresentar uma forma de você enxergar os problemas no seu relacionamento. Absolutamente todos os problemas, tá? Para isso eu vou me apoiar, no nosso próprio corpo, na nossa própria saúde. Entenda que quando nós adoecemos, é um sinal de que há algo no nosso corpo que ele não deveria estar lá. Algo que precisa ser eliminado para que a saúde volte a se estabelecer. Então, a doença, ela se apresenta como uma espécie de
né? O sintoma, não a doença em si. O sintoma, ele aparece como uma espécie de aviso. O sintoma é a manifestação de uma desordem no nosso corpo, na nossa saúde. Peço perdão. Da mesma forma, as crises também o são. Ou seja, toda vez que uma crise se instala, toda vez que os conflitos se tornam recorrentes, é sinal de que o nosso relacionamento está dando um aviso. É sinal de que ele está demonstrando que há algo que não está saudável nesta relação. Então, diante deste ponto de vista, perceba uma coisa: as crises são bem-vindas, os conflitos são bem-vindos. É um sinal de que a forma como vocês estão se relacionando não é mais o suficiente. É um sinal de basta da sua relação. E ainda bem que isso existe e ainda bem que isso está acontecendo agora. Por quê? Antes tarde do que mais tarde e antes tarde do que nunca. Antes que isso aconteça, do que vocês virarem e se darem conta de que não tem como mais, de que a relação não tem mais jeito. Então, a crise ela sempre aparece com um desejo duplo. Ao mesmo tempo que se deseja acabar com a relação, com o intuito de se livrar do problema, por um outro lado, deseja-se também a restauração desta relação. Agora, vamos lá. Se eu entendo que a crise ele é um sintoma que revela um problema, o meu desejo é acabar com o sintoma e não acabar com a relação. Compreendem isso? Ou seja, para acabar com o sintoma, eu preciso entender o que está dando origem a este sintoma, o que está dando origem à minha doença. Então, a segunda forma que eu queria te sugerir de você olhar para a sua crise é você olhar para o histórico dela e tentar compreender como esta crise foi se construindo. Da mesma forma que ao olhar hoje para os seus êxitos pessoais, para o seu sucesso profissional, para a boa educação dos seus filhos, para o seu desenvolvimento intelectual, para a melhora da sua vida como um todo, sei lá, para a casa que você comprou e que você lembra como foi no começo, que você deu uma entrada e depois suou para juntar aquele dinheiro e suou para juntar mais dinheiro e quitando as dívidas e as coisas que aconteceram na sua vida e que fizeram com que você tenha isso hoje. Da mesma forma, olhe para a sua crise, olhe para os problemas e tentem fazer o mesmo processo. Tentem encontrar na própria crise um processo de construção dela. E a partir disso, vocês verão que quando vocês começam a perceber quais foram os pontos que levaram à crise de hoje, ao mesmo tempo, a revelação desses pontos também revela, por consequência, o caminho a ser trabalhado para que a sua relação melhore. Então, toda vez que eu identifico um problema no meu relacionamento, este problema também abre para um caminho de resolução. Se você enxerga um problema na sua comunicação, está dado o caminho. É a melhora na comunicação. Se você enxerga um problema de falta de confiança, o caminho também está dado. É a construção da confiança. Compreendem? Então, fica muito claro o caminho. Embora eu sei que vocês não saibam como. Não saibam como trilhar esse caminho. Não saibam como se comunicar bem. Não saibam como construir a confiança. Mas o intuito desse vídeo aqui não é te apresentar o como ainda. Não hoje. O meu intuito aqui é te apresentar uma forma de enxergar as crises no seu relacionamento. E evidentemente que talvez você não saiba como enxergar da forma correta e eu
Entendo isso, isso não é algo óbvio, não é algo intuitivo. Inclusive, dentro da primeira sessão que eu faço com os casais que eu atendo, o ponto principal que eu trabalho na primeira sessão é ajudar o casal a enxergar onde é que estão os problemas. Eu sei que muitos de vocês chegam com uma queixa central que é: estamos com problema na comunicação, nós estamos brigando muito. E aí, o meu trabalho neste nosso primeiro contato é te ajudar a compreender que a comunicação é o sintoma. Existem os problemas subjacentes, os problemas ocultos que talvez vocês não estejam enxergando. E são esses os problemas ocultos que nós devemos trabalhar. Nós também devemos trabalhar a comunicação, mas não podemos entender que só fazer com que vocês deixem de brigar que estamos resolvendo o problema. Não é só mascarar o sintoma que vai fazer com que os problemas sejam resolvidos de fato. E muitas vezes, para isso, vocês vão precisar de ajuda, ok? Então, este vídeo aqui, ele vem com o intuito de te ajudar a pensar e enxergar a crise no seu relacionamento de um modo diferente do que talvez você esteja vendo neste momento. Retomando os 2 pontos que eu trago aqui, as 2 formas de enxergar. A primeira delas é que a crise não é necessariamente algo ruim. A crise revela aquilo que não está bom e ainda bem que isso acontece. Por quê? Porque ainda há tempo de mudar. A crise, ela é uma espécie de um chacoalhão. Ela nos desperta da nossa falta de atenção, da nossa dormência. E o segundo ponto é que toda crise ela deixa rastros. A crise é um processo que foi sendo construído ao longo do tempo e ao olhar para esse processo eu consigo entender quais são os pontos que foram se quebrando ao longo do caminho, e ao identificar esses pontos, ao mesmo tempo abre-se o caminho para a resolução destes problemas, ok? E muitas vezes, caso você não consiga enxergar com clareza onde é que estão os problemas, você vai precisar de ajuda. Se você se interessa por esta forma de enxergar o seu relacionamento, a crise que você passa, e você deseja ter um acompanhamento terapêutico com terapia de casal ou aconselhamento conjugal para resolver essa questão, saiba que eu me chamo Gabriel, sou terapeuta de casais, tenho uma clínica especializada em terapia de casal. E se você deseja ter o meu acompanhamento, você olha aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai encontrar o meu site também. Leia o meu site, veja se você se identifica com aquilo, entre em contato que nós agendamos a sua sessão. Está bem? Te agradeço por ter chegado até o fim desse vídeo. Nós nos vemos amanhã no próximo vídeo e até breve.